Então, deixa eu explicar direitinho quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, tá? A Bíblia revela em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo é Jesus, a palavra de Deus. O Verbo estava com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, lá em Gênesis, quando diz que Deus criou o mundo, fala que foi pela palavra, né? Deus falou assim: haja luz, e houve luz. Essa palavra é Jesus, que estava com Deus lá na criação do mundo. Entendeu? Antes de existir anjos, antes de existir planetas, antes de existir qualquer coisa, existia Deus e Jesus. Mas Jesus é sim criada por Deus. Deus nunca foi criado, ele sempre existiu. Jesus foi a primeira criação de Deus, através do qual Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, ou seja, homens e anjos, né? Mas aonde está escrito isso para a gente entender na Bíblia? Primeira, Tessalonicenses também fala, mas vamos falar de Colossenses 1,15. É bom vocês abrir a Bíblia e ler Colossenses 1,15, tá? Lá fala assim, ó, que Jesus é a imagem invisível, o primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação de Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, tudo foi criado por Jesus e também para Jesus. Em Hebreus 1,8 também fala, quando Deus fala de Jesus, ele fala assim: ó Deus, olha só, Deus chamando Jesus de Deus, hein? Cetro de equidade é o cetro do teu reino, porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu mais do que os teus companheiros. E no princípio, olha Deus falando de Jesus, hein? No princípio tu criastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles passarão, mas você nunca passará. Ou seja, esse planeta um dia vai acabar, mas Jesus não acaba nunca. Ele é a primeira criação de Deus. Então, em resumo de tudo que a Bíblia ensina de quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo, vamos colocar assim: Deus sempre existiu. Jesus foi a primeira coisa que Deus criou. A primeira obra de Deus foi Jesus. Através de Jesus, e foi Jesus quem criou todas as coisas. Jesus criou a terra, Jesus criou os céus, porque ele é a palavra de Deus que deu vida, que criou tudo. Haja luz e houve luz, certo? O Espírito Santo, que é o Consolador, como Jesus explicou, ele foi tirado de Jesus, ele foi dado de Jesus. Porque Jesus falava do Espírito Santo assim, ó, ele testificará de mim, porque ele recebeu do que é meu. Entendeu? O Espírito Santo, Jesus e Deus são um só. Mas aonde fala isso? É 1 João 5,7. É bom você pegar a Bíblia e ler, né? 1 João 5,7 diz que 3 são os que testificam na terra. É a água, o sangue e o Espírito, porque o Espírito Santo está na terra. E 3 são os que testificam no céu. É o Pai, a Palavra e o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo também está no céu. Quem faz a nossa ligação com Deus e com Jesus, porque Deus e Jesus estão no reino deles, Jesus está à direita de Deus, né? Como diz em Romanos 8, intercedendo por nós. Jesus está à direita de Deus. Ele é o maior ser abaixo de Deus, ele é um com Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, né? Então, o Espírito Santo é que faz a nossa ligação com Deus, porque Jesus e Deus, eles são Espírito. Jesus tem um corpo glorificado e eles estão no céu, no paraíso, no reino de Deus. E o Espírito Santo está na terra. No arrebatamento, quando a gente lê lá em 1 Tessalonicenses
4,13, que vai haver um arrebatamento, igual Jesus fala também em Mateus 24, que os anjos vão vir arrebatar os dele, né? Aí nós vamos todos morar, viver com Jesus. Mas por enquanto nós estamos na terra, o Espírito Santo mora em nós, dentro do nosso corpo. Inclusive o dia que nós formos tirados da terra, o Espírito Santo vai sair daqui também, aí o diabo vai tomar conta da terra. Quem não for arrebatado vai conviver com o diabo, o anticristo aqui, né? 3 anos e meio, depois Jesus volta para reinar 1000 anos, Apocalipse 20, mas isso é outra história, só explicando assim, quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Os três são um só. O que a gente lê em João 5,7 é que os três são um só, tá bom? Essa é a explicação mais lógica. Mas claro, Deus é o Deus Criador, Jesus é sim criatura de Deus, feita por Deus, o Filho de Deus. E o Espírito Santo é parte de Jesus. Ok? Uma coisa que eu esqueci de explicar, e é muito importante, é que apesar de Jesus ser criatura de Deus, ele é o único mediador entre o homem e Deus. Em João 14,6, Jesus revela assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho para chegar a Deus. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. Em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, revela que só há mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, sabe? Há um só Deus, ele fala, há um só Deus e um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Isso está escrito em 1 Timóteo 2,5. E João 15 revela muito bem, explica muito bem que Jesus é a videira verdadeira e nós somos as galhas. E essa videira verdadeira é quem tem as raízes ligadas a Deus. Deus é o lavrador, ele está cuidando dessa videira, dessa árvore, tirando as galhas que não dão fruto, limpando as galhas que dão mais fruto. O que nos limpa é a palavra, Jesus é a palavra, né? O que nos limpa é Jesus. Ele fala em João 8 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí o pessoal, nós não somos escravos, não. Todo mundo que comete pecado é escravo, sim. Jesus afirmou. E o escravo não fica para sempre na casa do Pai. O Filho fica para sempre, Jesus revela. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é Jesus, como dizem em João 5, é Jesus quem vai julgar o mundo, porque ele é Filho de Deus. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ressuscita os mortos, Jesus também vivifica, ressuscita aqueles que quer. Quem não honra o Filho não honra o Pai. João 5 está explicando muito bem isso. Apesar de Jesus ser criatura de Deus, todo ser humano tem que honrar Jesus para chegar a Deus. Tem que ser através de Jesus para chegar a Deus. Porque a Jesus foi dado todo o poder no céu e na terra. Então, quem defende que Deus é maior e eu vou chegar direto a Deus, não chega. Deus não ouve a oração de ninguém se não for através de Jesus. Quando Deus olha para nós, cheio de pecado, ele nem nos receberia, nem escutaria nossas orações, mas ele olha para Jesus que nos justifica, nós que cremos em Jesus. Então a nossa única ligação com o Deus Criador, com o Deus único que sempre existiu, é Jesus Cristo. Sem ele ninguém chega a Deus. Ok?